Oi gente, bom dia. Sou o Jefferson da Tenacitas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre status do projeto, status report, como que a gente pode ser assertivo na apresentação do status report para os patrocinadores e para a equipe do projeto. Vamos lá? Muito bem, esse aqui é um modelo que a gente prepara em PowerPoint, onde eu tenho aqui o dia e o mês, do nosso status report, o nome do projeto, e a gente pode colocar aqui no canto também o logo do seu cliente. O que nós temos depois? Iniciando o projeto, a gente vai falar aqui sobre as atividades realizadas. E um ponto importante aqui é o seguinte, vamos falar sobre os principais pontos, os principais tópicos que foram realizados no decorrer da semana ou de acordo com o seu período do seu status report. Não coloco aqui todas as atividades realizadas, as tarefas do cronograma, por exemplo, ou coisas do gênero. Aqui eu costumo colocar os pacotes de trabalho, as principais atividades realizadas. Isso por quê? Para que você não seja prolixo, para que você não fique tomando tempo do seu público, o patrocinador ou da equipe, e você colocar realmente os pontos importantes, os pontos relevantes da sua semana, do seu projeto. Então, aquilo que foi realmente relevante e importante para o projeto, as atividades realizadas, as tarefas dentro do seu pacote de trabalho. Então, aqui você vai colocar, por exemplo, os pacotes da WBS, os itens que foram realizados na semana. Ok? Muito bem. Próximos passos, o que nós temos? Nós temos aí a apresentação do que vai acontecer na próxima semana, o que vai acontecer no próximo período. Então aqui você vai colocar também, da mesma forma, a gente vai trabalhar aqui os próximos passos e vai colocar também as tarefas relevantes, que serão realizadas para que a equipe, obviamente, já se prepare, se planeje para o que se espera, como próximos eventos, as próximas entregas ou as atividades que são realizadas e os responsáveis. E é extremamente importante que seja colocado isso também. Não só as atividades, os próximos passos, mas também quem são os responsáveis. Uma vez feito isso, nós vamos depois aqui apresentar a WBS do projeto. É uma maneira de você fazer uma gestão visual e compartilhar isso com o time. Você tem a WBS, onde eu tenho aqui os pacotes de trabalho, as entregas que são feitas, e aí eu coloquei aqui como critério, em azul, o que está por fazer, em amarelo, o que está sendo feito, estão fazendo, em verde, o que já está pronto, e em vermelho, se porventura tivermos alguma coisa aqui em vermelho, o que está atrasado. Então aqui é uma maneira de você visualmente pela WBS, o teu patrocinador, seu cliente, a equipe toda acompanhar quais são os avanços da WBS do seu projeto como um todo, os pacotes de trabalho, aquilo que já está entregue, aquilo que já está pronto e aquilo que ainda está por fazer, e o que está em atraso, em vermelho, obviamente você vai ter um ponto de atenção maior, trabalhar e apresentar quais são as ações para você recuperar esse atraso, quais são as ações que você vai tomar, para que isso daqui volte a ficar verde ou amarelo dentro do prazo execuível esperado do seu cronograma. Bacana? Depois, o que a gente faz? Eu apresento aqui o plano de riscos, faz parte da gestão efetiva do projeto, você fazer a apresentação do plano de riscos. Então, da mesma maneira, eu tenho aqui os eventos do risco, a data da identificação do risco, data da última atualização, e isso é uma planilha que eu tenho pronta e que conforme semanalmente a gente vai analisando os riscos e analisando as respostas aos riscos, você vai tratando isso e atualizando como a data da última atualização. E uma vez que algum evento, porventura, deixe de se tornar um risco, então aí essa data de atualização ela permanece estática e não se muda mais. Aqui o responsável, se é o cliente, o responsável por trabalhar desse risco, o fornecedor,
ou outros. Então você pode ter aqui questões governamentais, questões legais, que você pode tratar isso como quem é o responsável pelo risco, o tipo de ameaça, o tipo do risco, se é uma ameaça ou uma oportunidade. Então existe risco positivo dentro do projeto e aí você precisa explorar, e risco negativo, obviamente, você precisa evitar e mitigar. Então é a ação que você vai trabalhar aí dentro do risco. Então você identifica o que é risco, que é o risco positivo, o risco negativo, né? Ameaça, oportunidade. Aqui eu tenho também uma categorização do risco. Então eu digo aqui se isso daqui é um risco referente à aderência, se isso daqui é um risco referente à estratégia, né? Se é uma questão legal, uma mudança de legislação, se é referente a prazo, né? Entrega de serviços, se é um risco referente à gestão do projeto. Então aqui eu tenho algumas classificações de categoria de riscos, até para a gente poder depois gerar gráficos e indicadores. E aqui o grau de exposição dos riscos. Então, de acordo com o grau de exposição dos riscos, a gente já tem aqui uma fórmula, né, na célula. O que está em amarelo são aqueles riscos que você tem que ter mais atenção, né? E o vermelho realmente são riscos onde você tem um grau de exposição muito grande. Então aí esse realmente você tem que trabalhar efetivamente para que ele não aconteça, desde que seja uma ameaça. Se for uma oportunidade, obviamente você tem que explorar cada vez mais. E os riscos aqui que estão com a célula em branco são riscos de exposição baixa. Então eles estão listados aqui, porém o grau de exposição é baixo, né? Então a probabilidade e o impacto, a probabilidade caso ele ocorra e o impacto no projeto caso também ocorra são baixos. Então você está listado aqui no seu plano de risco, mas com um grau de exposição baixo. E os vermelhos e amarelos é onde você tem que ter mais atenção e trabalhar com mais foco no teu risco. Bacana? Depois, o próximo passo, o que é? É apresentar aqui a curva S do projeto, né? Um gráfico também de avanço, onde você vai controlar aqui toda a parte de custos e a parte do avanço do seu projeto. Então você tem aqui também semanalmente, né, os apontamentos e as apurações. Então aqui nesse caso, por exemplo, nós temos um projeto de 4 semanas, imaginando um status report semanal. Temos aqui 4 semanas de apuração, onde eu tenho o budget do projeto, e valor planejado é de acordo com o cronograma aonde eu deveria estar, qual seria o avanço que eu deveria ter realizado até aquele ponto, de acordo com o meu baseline do projeto que eu salvei. O valor agregado é o quanto eu realmente, efetivamente, contribuí com o avanço do cronograma. E o custo real, o custo atual, é o quanto eu investi de esforço, né, material ou mão de obra, para chegar até esse avanço. Então, fazendo uma leitura desse gráfico aqui, é importante que você explique esse gráfico, né? Então, a gente tem aqui logo em seguida o trabalho planejado, quantos por cento, então é o valor planejado, né? O trabalho planejado, qual foi o avanço do projeto, qual foi o trabalho concluído, também o percentual, trabalho restante em horas, trabalho planejado em horas e o trabalho real em horas. Então, apresentando isso daqui, você consegue fazer uma análise do gráfico e o plano de ação se necessário. Então, por exemplo, né, nós temos aqui o ponto em azul, o valor planejado, né, um custo atual em vermelho acima do valor planejado. Então, isso está me dizendo o seguinte, que eu já gastei mais, né, do que o valor planejado. Eu investi mais horas ou material, né, de acordo com o valor planejado. E o valor agregado. Então, o valor agregado está acima do valor planejado. Isso quer dizer o seguinte, que eu avancei mais do que eu planejei. Então, por exemplo, eu tinha um planejamento de 18% do cronograma, né, e aqui está me mostrando que eu tenho um avanço de 19%, 20% no cronograma. Então, eu estou com o cronograma avançado, porém, eu estou com o custo acima do esperado. Essa é a leitura que você faz do gráfico para você apresentar isso
para o seu público, para o seu patrocinador e a equipe do projeto. E aí, obviamente, se você está com o cronograma avançando além do planejado, isso pode ser um bom sinal, né? Que você está trabalhando efetivo, porém, com o custo atual acima, você tem que realmente procurar diminuir esse custo e esse esforço para estar adequado ao teu plano de projeto, aquilo que você identificou como uma margem aceitável de desvio no seu projeto, para poder seguir adiante. Aqui os pontos de atenção. Então, você tem aqui quais são os pontos de atenção. Se você tem, por exemplo, como nós tivemos lá naquela WBS, tinha um pacote de trabalho em vermelho, então identificando um atraso. E aí eu posso, então, obviamente, apresentar aqui qual é o ponto de atenção, citar, por exemplo, esse pacote de trabalho, o que vai ser feito, o que precisa ser feito, o que se espera como apoio da alta direção da empresa, para que isso seja suportado para o gerente do projeto e para que o projeto siga melhores caminhos, melhores rumos daqui para frente. Quem é o responsável, a data limite, outras entregas, outras ações que precisam ser realizadas dentro do projeto. Então aqui você vai citar todos os pontos de atenção que você identificou, seja lá no ponto de risco, no plano de risco, seja lá na WBS, relacionado a escopo, relacionado a custo, relacionado a prazo. É aqui que você vai então colocar uns pontos de atenção com responsáveis e datas limites. Tá? E aí, finalizando, você tem aqui o encerramento do teu status report. Você se identifica, tem aqui o site da sua empresa, por exemplo. Eu estou usando aqui da Tenacitas, para você então deixar claro aqui o encerramento do status report. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí dessa explicação, da maneira como eu faço a gestão dos projetos e da maneira como eu entrego os status reports para os clientes e patrocinadores. Essa é a maneira de você deixar essa apresentação e essa gestão de comunicação efetiva e assertiva, né? Em poucos slides você consegue dar um panorama do seu projeto, sem ser prolixo, sem ficar com muitas delongas. A gente sabe que o board das companhias muitas vezes tem pouco tempo para se dedicar a isso, então a gente tem que ser efetivo, assertivo, e é por isso que a gente tem aqui, então, eu preparo dessa maneira os status reports dos projetos que eu gerencio. Espero que vocês tenham gostado, nos vemos no próximo vídeo. Sucesso!